Tem alguém feliz aí em cima, amados? Amém. Queridos irmãos, nós iremos falar uma mensagem bem breve. Vai demorar 5 minutos, mais 1h30. Obrigado. E hoje nosso tema é bem diferente do que nós estamos aqui vivenciando, né? Os dias, nós trabalhamos com a mensagem em série, então nós estamos na série Evangelhos. E hoje eu decidi pregar algo dentro do contexto. Eu sempre procuro ver o que eles viveram lá. Eu vou falar sobre Jefité, filho de uma... Uau! O meu tema de hoje, o nosso tema de hoje é guerreiro corajoso. E olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: você é um guerreiro corajoso. Chame 3 pessoas de guerreiro corajoso. Chame 4 pessoas de guerreiro corajoso. 5 pessoas de guerreiro corajoso. 6 pessoas de guerreiro corajoso. Botou escolhido, né? Mas é corajoso. Todo corajoso é um escolhido. Ele só não sabe. O nosso tema hoje, ele é baseado na vida do nosso irmão Jefité e alguns outros personagens que eu devo aqui comentar. Dê bastante atenção. Livro de Juízes, capítulo de número 11, o verso de número 1. Livro de Juízes, capítulo 11, verso 1. Posso ler? Posso ou não posso? Quem trouxe Bíblia, levanta ela. Agora vê se alguém não levantou nada e dá uma biblada na cabeça, pessoal. Traz Bíblia. Amém. Fala com ele assim: a palavra vai te bater hoje, ó. Amém. Vejam bem, Jefité era um guerreiro. Qual é o tema? Olha aí, Jefité era um guerreiro. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma... Uau, que palavra agressiva, né, pessoal? A saber, a tal colocação que não existe nome para essa mulher, porém gerou um filho. Foi qualquer um. Sabe-se lá qual a necessidade que a levou, qual foi o vazio que fez com que ela atingisse essa profissão, que é a mais antiga da Bíblia, se é que possamos chamar também de profissão, né? Algumas pessoas vão dizer que é falta de opção, outras vão dizer que é falta de vergonha na cara, mas só sabe de dor e o motivo que está lá, quem está lá. Jefité era um homem guerreiro e também corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade, a esposa do pai de Jefité, teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, eles expulsaram Jefité dizendo: você não receberá parte nenhuma ou alguma da herança dos nossos pais, pois você é filho de outra mulher. Irmãos, e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se reuniram a ele. Em pouco tempo
foi fruto de uma traição. Se você olhar a base do texto, você vai ver aqui os meios irmãos. Que meios irmãos são eles? Olha, o Gileade, o pai de Jefté, tinha uma esposa. E entre esse relacionamento, o pai de Jefté, Gileade, junto com a sua esposa, a mãe dos meios irmãos, talvez teve uma falha na comunicação, no qual esse homem veio a trair a sua esposa. E ele não traiu com nenhuma outra mulher, a não ser essa que o texto diz que era uma prostituta. Então, um homem direito, com muitos outros filhos, esse mesmo homem, que é pai do Jefté, ele tem uma família, tem uma base, ele tem uma esposa e tem muitos filhos. Esse mesmo homem, pelo colapso da sua memória, no dia da sua fraqueza, ele se relaciona com uma prostituta. A saber, se o texto está colocando uma prostituta, todas as prostitutas do Antigo Testamento são tratadas como prostituta mesmo, aquelas que vivem refém e ativam como um trabalho. Então esse homem, ele pagou para ter uma relação sexual com uma mulher que vive do prazer da carne, e essa mulher engravidou. Atenção, tios e tias, ajude com as crianças, veja se consegue colocá-las no Ministério Infantil ainda, ok? E aí essa mulher teve relação sexual com esse homem, Gileade, e nasceu esse camarada, no qual o nome é chamado de Jefté. E as suas características emblemáticas jamais devem ser esquecidas. Varão guerreiro e varão corajoso. Os seus irmãos o expulsaram e ele foi viver na terra de Tobi. E esse homem, aonde ele chega, ele é diferenciado. Tanto os seus irmãos, quanto a sua casa, quanto a sua própria cidade, descaracterizaram a origem. Esse aí não vai dar em nada, filho da prostituta. Olha onde ele nasceu. Olha lá, é meio irmão, não tem nem direito à herança, mas ele já era forte e já era corajoso. Eu não sei se você olha com os bons olhos o verso de número 3, mas o verso número 3 tem algo a ser observado, que ele saiu, foi para uma terra distante chamada Tobi, e lá ele passou a chefiar pessoas desocupadas. O que é pessoas desocupadas? Já que o texto chamou ela de vagabunda, de prostituta, eu vou chamar esses caras de vadios, de um bando de vagabundo desocupado. Meio-dia, ninguém trabalha na esquina. Mas o guerreiro, o corajoso, encontrou esses homens. Encontrou esses homens perdidos a um horário do dia. E olha o que esse cara vai fazer. Ou seja, olhando para a casa dele, ele é um desastre. Olhando a mãe que ele tem, não vai dar em nada. Olhando a desonra do pai, porque o pai em momento nenhum defende Jefté. Jefté é um caso perdido. Esse aí não vai chegar aos 18 anos. Já está com 20. Ah, mas Jefté saiu de casa, está com um bando desocupado. Jefté não é desocupado, ele está com um bando, mas o ocupado é ele. Ele está querendo recuperar pessoas que a sociedade não quer recuperar. Ele está indo resgatar pessoas que a sociedade, os irmãos que dizem que são príncipes, não querem se misturar. Por que Jefté está fazendo isso? Está fazendo juízo ao que o texto chama ele. Como é que o texto chama? Varão corajoso. Agora, vai acontecer há um tempo em que ele saiu da sua casa e vai acontecer uma guerra em Gileade. E agora, no meio dessa guerra, alguém vai lembrar que alguém da sua casa saiu, mas era mais valente, mais forte do que todos que ficaram. E alguém vai sentir saudade dele. Então eu quero que você acompanhe o verso de número 4. Vejam bem, por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, de onde Jefté saiu, mandaram buscar quem? Mas ele não foi expulso. Não disseram que não tinha lugar para ele.
mas agora o inimigo veio. Deram-se a perceber o valor que eles não viam em Jefité, mas agora vê. Mandaram chamar o cara. Chama ele. Ué, mas nos expulsaram da casa. A família não deu valor. Exatamente. Toda a história de um guerreiro, de alguém que vai vencer na vida, começa um nível de desonra, às vezes debaixo do mesmo teto em que você mora. Quem diz que dentro de uma comunidade vai crescer o melhor empresário do Rio de Janeiro? Quem diz que o melhor advogado do Brasil vai sair da sua família? Quem diria que o melhor doutor, especialista, vai sair do meio da sua casa? Quem diz que da sua família sairá um jogador, não de futebol, mas alguém que usará a bola para enriquecer, para dar uma vida melhor para sua família e que ainda vai engrandecer o nome do Senhor? Nós estamos cobertos desse texto nos nossos dias. Diga para o seu soldado, o seu valor vai ser reconhecido. A vida de todo campeão que a Bíblia mostra sempre foi, ou sempre iniciou com um desdém, com alguém não credibilizando. Esse aí não vai dar em nada. Como que ele é? Esse aí não quer nada. E no texto de Jefté é utilizado aqui a meia paternidade, ou seja, ele só é filho de Gileade por parte de pai, e a sua mãe, o que descredencia ele, o que ele foi colocado para fora da sua cidade, também da sua casa, é porque ele tinha uma maternidade de uma prostituta. Não deram valor a ele, nem deram valor à mãe dele. Só que agora tem uma crise. E quem é que foi expulso, mas não está perdido? Você acha que esses homens chamados de vadios, esses homens chamados talvez de homens vulneráveis, desocupados, você acha que esses homens aqui estão denigrindo a imagem de Jefté? Não, Jefté está fazendo desses homens um exército. Eu quero contemporaneizar esses homens à atribuição. Enquanto pessoas desdenham da gente, enquanto as pessoas não dão nosso valor, está a gente estudando, está a gente pegando aquela pontinha do lápis, enquanto os ricos têm aqueles lápis grandes, está a gente dando nó em pingo d'água, está a gente, irmãos, trocando uniforme. Um irmão vai para a escola de manhã e à tarde chega, usa o mesmo tênis, troca de mochila, dá um jeito, vende o almoço para comer a janta. Ninguém enxerga o tempo da tua semeadura, irmãos. Ninguém enxerga o tempo do teu sofrimento, mas vai chegar um tempo em que nós seremos solicitados em crise, irmãos. Vejam, e eles disseram: seja o nosso comandante. Olha o verso 6, repete comigo: seja o nosso comandante. Seja o nosso... Quem comandar? Jefté. Imagina, ele tem que engasgar. Ele foi chacotado, retirado, excluído, porque era filho de uma prostituta. Houve um adultério em uma família talvez civilizada para que Jefté pudesse nascer. Jefté é descaracterizado pela mulher de Gileade, pelo próprio pai de Gileade, pelos irmãos de Gileade, mas Deus não descredenciou Jefté. Jefté é desdenhado por toda a casa, desvalorizado na sua família, na sua comunidade. Mas ele dá nó em pingo d'água. Ele pega as pedras que a vida ataca nele e começa a fazer degrau, dizendo: um dia a minha hora vai chegar. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? E o pessoal chama ele e diz assim: venha conosco, você será o nosso comandante. Imagine como ele saiu escorraçado, envergonhado. Qual foi o nome que expulsaram ele? Filho da... Como é que estão solicitando ele? Comandante. Do que te chamaram, um dia vão mudar. Tem gente que está aqui me ouvindo e ouviu a vida inteira: você não foi desejado. E Deus está dizendo assim: desde o ventre da tua mãe eu te chamei, eu te nomeei. Ninguém te ama, e Deus está dizendo: é a minha menina dos meus olhos. Diga para a pessoa do seu lado: Deus ama você. Seu Jefté,
Não complete a frase. Só chama ele Jefité. Com muito carinho diga: Jefité, varão corajoso. Então você será o nosso comandante, disseram ele. Ajude-nos a lutar com os amonitas. Mas Jefté lhe disse: Ué, verso 7. Não são vocês mesmos que me odiaram e me expulsaram na casa do meu pai? Por que me chama agora? Vocês estão em apuros? Ou seja, entre o desdenho que fizeram sobre a origem de Jefté, Jefté só se preparou a cada dia. Irmão, eu quero convidar a você a não se isolar num quarto quando alguém desdenhar você, a não se isolar quando você vê pessoas que você diz que é favorecido entrar em lugares onde você é expulso. De repente você se sente aí essa pessoa cheia de bullying, né? Como mora em tal lugar, não tem CEP, mora de favor, se veste mal. Olha aí, é de pele escura, é de pele clara, é de pele parda, não tem um cabelo assim, não está na moda, não tem um padrão, mas você tem Deus. Você tem Deus. E Jefté está dizendo assim: ué, vocês estão em apuros agora? Querem a minha ajuda? Momento de crise, Jefté é a resposta. Momento de crise não é, meu irmão, sobre você ter a melhor família, a melhor casa. Momento de crise é você ter Deus, irmãos. Porque precisamos de você, disseram eles. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. O que é? Quem vai governar a cidade no qual desdenharam? É como se expulsaram eles, dizendo assim: ó, a gente está arrependido do que dissemos ao teu respeito, volta para cá porque você será o nosso rei a partir de agora. Lembrando, nós estamos nos tempos dos juízes. A função de um juiz era falar em nome de Deus, era julgar em nome de Deus. O povo da própria casa de Jefté não via Deus na vida dele. Nem o pai de Jefté acreditou nele, somente o fez. O texto não dá a mínima importância no qual uma família tem sobre Jefté. Agora, o povo que saiu dizendo assim: sai embora, filho da prostituta, indesejado, você não era para ter nascido, o cordão era para ser enrolado, você não devia ter nascido, maldito foi o dia que você nasceu. Agora a mesma boca que amaldiçoou está abençoando, dizendo assim: eu não via valor em você. Você é corajoso, você é forte, você vai reinar, vai governar aqui nesse lugar. Ei, tem alguém com a unção de governo? Dá um tapinha em alguém e fala assim: existe uma unção de governo na sua vida. Fala para esse irmão assim: eu sei que você não está nada bem na sua conta hoje. Mas você não é o dia do cheque especial. Isso é só uma frase. Vai passar. Deus está preparando um governo, uma porta para a sua vida. Seja forte. Seja corajoso. Às vezes, as pessoas se inscrevem em concursos, em faculdade, e quando chega lá, é abrilhantada pelos olhos e vem pessoas mais capacitadas. Os pais ricos levando os seus filhos, você fala: pô, vou competir com essa galera aí e tal, não dá. Não se sinta filho da prostituta. E nem meio irmão, você é filho de Deus. Ponto. Tem uma unção. Eu acredito que tem um espaço que Deus criou para a sua vida. Enquanto você sentir autopiedade de você, você não vai vencer. O texto mostra que o Jefté, em momento nenhum, ele se sentiu autopiedade dele, né? Eu sou o mais pobre, diferente de Gideão, né? Ninguém me ama, não. Jefté, a mesma casa não querendo, dizendo assim: aonde me empurrar eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Saiu da casa dos pais, não ficou chorando na esquina. Já foi arrumar um bando de pessoas que ninguém dava valor, e ele deu valor a esses homens, consertou a vida desses homens, e esses homens se tornaram aliados ao exército de Jefté. E ao momento que esses homens estiveram prontos, Israel entrou em guerra. Quem foi solicitado? O que foi escorraçado, o que foi jogado para fora, aquele que jogaram quando o aluguel atrasou, aquele que ninguém diz assim: isso aí tem muito problema, não quero. Estava Jefté lá sendo preparado, estava Jefté lá com a sua escola, estava
estava Jefité se aperfeiçoando. Ei, querido, Deus vai expor a sua vida. Fica tranquilo, a hora vai chegar. Jefité lhe disse assim no verso 9: quer dizer que se eu for com vocês, o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha que faremos exatamente o que você disse, o que você disser. Então Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez governante e comandante do seu exército em Mispa, na presença do Senhor. Jefité repetiu o que havia dito a todos os líderes. Tem uma unção específica nos aguardando. Eu sei que parece que isso não vai existir. É que o tempo onde as pessoas não credibilizam a gente e o tempo em que Deus vai nos exaltar, existe um espaço. Mas durante esse tempo que a resposta não chega, que a virtude não te alcança, que Deus não abre aquilo no qual você está esperando que Deus faça, continue trabalhando. O texto mostra para nós que Jefité continuou trabalhando mesmo ainda que as pessoas não reconhecessem o valor dele. Continua exercendo, continua se envolvendo, continue crendo. Nunca é tarde para crer, nunca é tarde para esperar. O que há de vir, virá e não tardará na sua vida. Dizem o ditado que a esperança é a última que morre. Se a esperança morre, não é esperança. A esperança nunca morre. Diga para o vizinho do seu lado: ei, vizinho que vai pagar o lanche esse ano 2024 é o teu tempo. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos fazer declarações. Porque ainda que a nossa alma não acredite pela circunstância, pela ineficiência, de repente você se gabaritou, de repente você se completou, de repente você se preparou, mas ainda não aconteceu. Continue ainda a se aperfeiçoar. Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua entrega. Deus, os olhos deles estão por toda a terra contemplando os bons e os maus. Eu quero dizer para você que há um portal do céu que está ouvindo a palavra que Deus está anunciando nessa noite. E assim como Josué foi proclamado, Jefité proclamado chefe e comandante de Israel, Deus lhe fará cabeça e não cauda. Alguém recebe essa palavra aí, meu irmão? Alguém recebe essa palavra aí, meu irmão? Diferentemente de Gideão, há algum texto que eu separei de Gideão, poucas linhas, para nós vermos aqui e observarmos que pessoas às vezes carregam a mesma síndrome da impotência. Quem acha que ou já achou um dia, vou melhor colocar ao passado, porque não quero comprometer o que você pensa agora e nem comprometer aquilo que Deus tem à frente para cada um de vocês. Mas quem já pensou um dia que não daria certo? Levante suas mãos. Quem achou na sua vida um dia que não viveria a idade que tem hoje? Exatamente, é sobre isso. Essa é a nossa humanidade. Nós não enxergamos aquilo que Deus já enxergou na gente. Nós não conseguimos acrescentar um dia à frente. Mas diz o Salmo de número 139 que Deus já escreveu os meus dias. Ou seja, Deus já tem uma história que eu ainda nem sei. Você está comigo aí, não? Ah, mas espera aí, se a história que Deus escreveu é ruim, espera aí, Jeremias 29:11 não mente. Eu bem sei que pensamento tem o Senhor. Sobre os pensamentos ele vai dizer, pensamento de paz e não de mal. Se você pensa que o que Deus criou para você é ruim, você está muito enganado. Deus não tem a nossa performance de ser desastroso. Quando Deus cria no Gênesis, ele vai dizer que tudo que ele criou, e foi manhã e tarde do primeiro dia, e viu Deus que era bom. Manhã e tarde do segundo dia, viu Deus que era bom. Manhã e tarde do terceiro dia até o sexto, viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem no sexto dia, após terminar a obra da criação, ele falou, muito bom. Ah, olha para esse irmão que nem tomou banho hoje, só porque está frio, fala assim, mesmo sem banho, você é muito bom. Você pode reparar que hoje ele está perfumado, não está? Foi para cobrir, balancear.
Ele pôs um perfume hoje para dar um balancete, assim, né? Uma mesclada. Fala para ele, eu tenho uma notícia para você. Pergunte quem foi respondido aí, qual é? Ainda tem mais frio para uma semana. Juízes capítulo 6, no mesmo livro para que fique mais fácil. Juízes capítulo 6. Verso de número 12, André Godoy. Verso de número 12. Esse Serginho, uma graça. Juízes capítulo 6, 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você. Qual é o nome? Qual é o nosso tema de hoje? E o anjo disse que Gideão era o quê? Mas ele se sentia. Muitas vezes a gente não sente o que Deus já vê o que a gente é. Deus já vê a gente pai, a gente mãe, a gente casado, a gente fala, estou sozinho. Deus já viu a gente casado. Sabe qual é o problema que você não casou? Quem é a pessoa solteira aqui? Sabe por que você não casou? Levanta a mão. Quem está solteiro? Quem não levantar a mão, estiver solteiro, vai ficar até morrer. Sabe por que você está solteiro? Olha aqui, com a mão levantada. Quando Deus adormeceu Adão, ele ainda estava solteiro. Então você está no sono de Deus. Quando você acordar, você vai olhar e vai dizer: osso do meu osso, carne da minha carne, sangue do meu sangue, vem para cá. Fica tranquilo, descanse no Senhor, durma no Senhor, que Deus está preparando a varoa e o varão para você. Amém, pessoal? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha a colocação que o Gideão, após ser engrandecido, o anjo, o texto diz que não foi o mequetrefezinho, o texto diz que foi o anjo. O anjo apareceu e falou assim: irmão, se o anjo fala que eu sou, eu falo, eu já sabia. Mesmo que eu não acreditasse, eu falo, agora eu creio. Você imagina, o anjo olhou e falou que Gideão era o que ele não sentia. Olha o Gideão como é que vai dar mole. Tem alguém aqui, eu quero você, meu irmão, com a força de Jefté. Não pode dar esses moles de Gideão, não. Olha o que Gideão vai dizer. Gideão respondeu: meu Senhor, no verso 13, se o Senhor está conosco, comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os antepassados falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito, agora porém também o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas? Então o Senhor voltou para ele e disse: vá com a sua força, e você tem e liberte Israel da mão dos medianitas. Sou eu quem te envia. Ó, imagina se eu ouvir essa voz assim, ó. Ó, fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu sou contigo. Tá bom? Você imagina só. Presta atenção. Você está num culto, né? É muito fácil você ouvir essa voz. Só que o texto diz que Gideão estava malhando o trigo num lagar. Então ele estava mega ocupado, atarefado. E de repente um anjo para ao lado dele e diz assim: valeu, dona Emília. O anjo para do lado dele e fala assim: Gideão, o Senhor é contigo. Gideão continua trabalhando, não dá a entender. Se eu sou comigo, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou malhando o trigo no lugar? E você não conhece a história, eu conheço, né? O trigo se malha na eira. O trigo se malha num campo aberto, arejado. Por quê? Trigo é semente. É igual a um piste. Você esmaga, tira a casca, sopra. Então lá em cima do morro. Agora a eira não, a eira geralmente é num lugar escondido, é uma prensa. Se esmaga a azeitona, se pisa e sapateia na uva para tirar o suco ou o azeite. Gideão está dando nó em pingo d'água e ele nem reconhece esse valor. Por exemplo, as portas não se abriram para você ainda, mas você está ali, todo dia, ganhando um trocadinho, negociando uma coisa, comprando uma, vendendo outra. Você tem faculdade, não está na profissão que você quer. Você ainda está à procura da sua porta, mas nem por isso você deixa de dar o seu jeito.
É isso que Deus está enxergando. Pessoas que não esperam apenas o vento. A Bíblia diz que quem espera o vento nunca vai colher nada. Pessoas que não ficam refém do noticiário. Ei, não está bom para investir não. As coisas estão ruins, o governo está aí. Ei, eu sei que existe o governo, eu sei que existe uma inflação, mas o céu sumiu, foi? Deus perdeu a sua majestade, foi? Operando Deus, quem impedirá, meu irmão? E Gideão está dando jeito, mas não reconhece seu valor. Aí o anjo volta por 2 vezes e fala assim: Deus já falou que é contigo, com a sua força que você tem. Qual a força que ele viu? Nem Gideão imaginava. Com a sua força, Deus vai libertar Israel da mão do inimigo. Diga para a pessoa mais linda: Deus é contigo. Não fala assim rápido, senão não vai entender. Que ele tem um delayzinho. Então entra no delay dele e fala assim: Deus é contigo. Pergunta para ele: quer que desenha? E o Senhor vai dizer no verso 16: certamente estarei com você, disse o Senhor. Você destruirá os medianitas, como se estivesse lutando contra só um homem. Era um exército muito grande. E Deus está dizendo assim: Gideão, só com a tua força, você sabe, foi Gideão, os 300 homens apenas, que destruiu. Ele não precisou puxar a espada nem nada. Só o grito: a espada do Senhor é com Gideão. O exército confundiu, eles mesmos se mataram. Eu quero dizer para você que quando a gente se disponibiliza a acreditar nos projetos de Deus, Deus confunde o inimigo para deixar os despojos em nossas mãos. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, é o seguinte: o próprio inimigo se confundiu, e eles se mataram, e eles puseram em carreira. Houve um grande pisar, um barulho de um exército, e não tinha ninguém. Deus colocou muitos barulhos, como se tivesse um exército a cavalo, no território do inimigo. O inimigo logo pensou que o exército estava vindo, e não era imaginário. O som Deus criou, mas não tinha nada, era o próprio Senhor cumprindo com a palavra. Eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Deus colocou um barulho muito grande no território do inimigo. O que o inimigo fez? Uns meteram espada no outro, saíram correndo daquele lugar e deixaram de graça para Gideão todo tipo de alimento, todo tipo de roupa, todo tipo de animal, todo tipo de ouro, todo tipo de prata. Toca no ombro de uma pessoa bem linda que vai pagar o lanche essa noite e fala assim: Deus vai revelar para você os tesouros escondidos dessa terra. Se tem algo seu preso na mão do inimigo, hoje, nessa noite, Deus vai botar o inimigo para correr, e o que é teu vai ser solto em nome de Jesus. Alguém reage aí nessa noite? Precisamos entender como José, nosso querido irmão José, ele tem uma tipologia de salvador do mundo. Esse título também é colocado nele. José, um menino criado com o pai, honrado pelo pai com uma túnica diferenciada dos irmãos, mas por ser o menino mais novo da casa e por ter uns sonhos em seu coração, a família não valoriza e diz: você, o mais novo, quem tem que reinar aqui sou eu, o mais velho, Abinadab. E depois tem os outros irmãos, você é o último. Se sobrar, vai alguma coisa para aí. Mas primeiro é pela ordem aqui, numérica da idade. José, você conhece a história? É forjada a sua morte. Os irmãos mentem para o pai Jacó. José é vendido por uma caravana do ismaelita. O ismaelita paga algumas poucas moedas, leva José para o Egito. José chega no Egito, é vendido como outra vez escravo. Quer dizer, escravo não tem valor para nada, é um mega crefezinho, não serve para ninguém. Às vezes é assim também. A gente não tem valor dentro, não tem valor fora, mas é o que dizem. Mas o céu já enxerga valor na gente.
agora ele é vendido, agora ele é sofrido com uma injúria, alguém o deseja, porque esse menino tem 16, 17 anos, e dá para entender que tanto de aparência e de vigor físico ele é um cara muito bonito. A mulher do Potifar se engraça com José, ela cria uma especulação, manda os seus funcionários se ausentarem do palácio, arma durante um período da sua casa uma conjunção no qual só tem ela e José. Ela se abre a ele, seduz o menino, mas quem sabe quem é, mesmo que a vida não mostre o que você é, não se vende por valor nenhum. E não é A, nem B, nem C que vai acrescentar aquilo que Deus já vai fazer e já fez em nossas vidas. José é acusado de um possível estupro. O homem chamado Potifar manda ele para a cadeia. José, na cadeia, se torna líder dos presidiários. Ajuda pessoas enquanto precisava de ajuda. Nenhum advogado se apresentou a ajudar José. Ajuda um cara. O cara sai, faz um acordo com ele, dizendo: quando chegar perante a Faraó, fala de mim. E ele não falou. Se passou 2 anos, de repente Faraó tem um sonho. E no sonho de Faraó, você sabe daquele sonho das vacas magras e gordas, espigas também gordas e magras. E ninguém, por mais divindade que fosse do Antigo Egito, não conseguiu decifrar o sonho que o Faraó tinha tido. Quem é lembrado? José. Quem lembrou de José? Alguém que um dia esqueceu dele. Pare de culpar pessoas. Quando for a tua hora, as pessoas que você querem que ajuda, se ajudar no teu tempo, irão atrapalhar o tempo de Deus. Existe um tempo que Deus vai usar quem você quer que seja usado agora. Se for usado agora, os planos de Deus vão falhar. Mas se for usado quando Deus ordenar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No tempo certo agora, Faraó tem um sonho. E o homem cujo qual José ajudou um dia agora, esse mesmo homem anuncia: Faraó, eu conheço alguém. Eu quero dizer do fundo da minha alma, com muito temor: existe um dia, uma hora e um lugar marcado para cada um de nós. Faraó manda chamar José. José dá uma aula matemática para todo o Egito. José manda separar o quinto. Ele manda separar 20% de toda a arrecadação do Egito. Segundo o sonho de José, é que haverá um tempo de escassez ao Egito. 7 anos de uma grande fartura. E depois 7 anos de uma grande fome, onde muitas pessoas irão morrer. E José tem uma administração, mesmo sendo preso, mesmo a casa não acreditando, mesmo recebendo acusação injusta, não deixou de ser aquilo qual Deus mandou que ele fosse. A administração, o sonho está na cabeça de José. Eu quero dizer para você que lugar não muda a tua força, lugar não diminui você, lugar não pode descredibilizar você. Deus colocou uma unção diferenciada na vida de José, e ele diz: Senhor Faraó, assim diz o Senhor, haverá 7 anos de fartura. Durante esse ano, não pensa que esse tempo vai durar para sempre. Pois bem, administre bem, porque no tempo da escassez terá para dar e não pegar emprestado. Será cabeça e não cauda, dará a muitos e não pegará emprestado a ninguém. E ele separa aquilo tudo, junta trigo em túneis, e quando termina o tempo da vaca gorda, na vaca magra, quem guardou sempre tem, quem ouviu a voz de Deus sempre tem. Quem ouve Deus não passa necessidade. Agora José, aonde eu quero chegar, começa a viver a sua história. Primeiro José guardou o Egito e todo mundo de uma fome. Mas agora Deus quer falar com José. José começa a alimentar todo mundo e ser
o maior empresário do Egito. E de repente, quem começa a vir comprar alimento no Egito? Os irmãos do Zezinho. Os irmãos do Zezinho chegam no Egito e sem o conhecer, porque José teve a cultura do Egito, mudou. Então a sua roupa, a sua fala, o seu jeito foi mudado. Se passaram para mais de 15 anos. Então ele fez o olho puxadinho, botou aquela roupa, né, mequetrefe, feia pra caramba, né, e ficou lá. E de repente os irmãos vieram, até que José tornou a saber quem eram as pessoas que estavam vindo. Aí você conhece aquela história, que José tem um momento de fúria, que ele fala, esses meus irmãos me venderam, esses meus irmãos me negaram. Até o momento que José pergunta sobre o pai dele, diz, o papai está vivo. Até que José consegue olhar e ver a pessoa do seu irmão querido, o caçula, o filho da mesma mãe, Raquel, e ele chama ele com um nome carinhoso, o irmão caçulinha, o único da mamãe, o Benjamim. E José agora, ele está num plano de restauração. Agora José, ele tem um poder para matar, ou para trazer vida. Agora José, ele tem na sua mão o abraço ou a vingança. Eu quero perguntar a você, no dia que Deus exaltar a sua vida, o que você vai fazer com exaltação? Vai se tornar um soberbo? Um arrogante? Avisar, ninguém me ajudou, agora todo mundo que se dane? Ou você vai colocar todo mundo na sua mesa para comer com você? Está comigo aí, não? Olha o que José é capaz de fazer. Duas pessoas para dizer amém? Gênesis 45, verso 5, por favor. Gênesis 45, verso 5. Agora não fiquem aflitos ou furiosos, José tranquilizando seus irmãos, uns aos outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhe preservar em vida. Irmãos, eu quero dizer para você que quando a gente está no meio do furacão, a gente não enxerga Deus, mas quando a gente começa a entrar no nível que Deus quer, José não enxergou Deus lá quando ele estava na prisão, José não enxergou Deus quando ele foi acusado na casa de Faraó, mas quando José entendeu que se ele não tivesse ido para o Egito, da forma mais cruel, desdenhado, vendido pelos seus irmãos, mas ali estava ele, Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador de todo mundo. E agora ele tranquiliza os irmãos vêm cheios, né, de sentimentos, né? José, nos perdoa, fomos nós que te vendemos. José está dizendo assim, não, vocês apenas me empurraram para o propósito. Encosta no ombro de alguém e diga assim, você está entendendo errado. Tem gente que aparentemente está te fazendo mal, mas está te fazendo bem. José disse aos seus irmãos, a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e suas famílias, e para salvar muitas vidas. Eu quero dizer, assim como Jefité, assim como Gideão e assim como José, os percalços da sua vida, as coisas que aparentemente deram errado e estão dando errado, não é a sua história. Se não deu certo é porque não chegou o fim da sua história. No final sempre dá certo. Deus não erra. Deus não erra. Deus me enviou aqui para salvar vocês de todo mundo. Existe outra história que eu quero comentá-la, e a última. Alguém aí atrás pode dizer um amém? Alguém aqui em cima pode dizer um amém? Alguém aqui embaixo pode dizer um amém? Lá de trás. Agora aqui eu quero aquele amém. Fofos. 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Saul peca. Quem pecou? Saul. Deus levantou Saul com um grande propósito.
não sustentou as verdades no qual Deus queria que ele tivesse. Deus diz ao profeta Samuel: até quando você terá dó de Saul, se eu já o rejeitei? Deus disse para esse mesmo profeta: eu já achei. Eu já achei um homem segundo o meu coração. Está aqui. Está aqui. E é tão certo, porque o que você está vivendo não combina com aquilo que você está ouvindo. O que você está ouvindo não tem nada a ver com o que você está passando. Fala, como é que pode? Exatamente. Quem faz essa ponte é Deus. Quem cria essa possibilidade é Deus. Não parece que depois de uma tempestade vai brilhar o sol, mas ele chega. E a Bíblia diz que o choro dura uma noite. A tempestade dura uma noite, mas uma hora o sol nasce. O sol nasce para todos. E a sombra só para os mais espertos. Está comigo aí, não? Só para os corajosos. 1 Samuel 16, verso 6. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é esse o homem que o Senhor ungirá. Ei, Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, não nomeado ainda aqui. Ele olhou o quê? Característica. Tamanho do bispe, a altura do cara, o rosto de guerreiro, o tamanho da espada, a armadura. Olhou o que Deus não vê. Olhou apenas o exterior. E quem olhou, quem achou que era esse homem? O juiz de Israel, Samuel. Autoridades ainda podem errar ao teu respeito. Eu, seu pai, seu líder, podemos muito bem ser equivocado ao teu respeito. Isso mostra o quanto nós somos humanos. O próprio Samuel, entrando à casa de Jessé, Deus falou: vai até a casa de Jessé, e lá eu lhe direi. Ele tomou por precipitado, e quando ele viu a aparência. Não precisa ir muito longe. Talvez você nem precisa de mim, nem do seu pai, nem do seu líder, nem do seu professor, para descredibilizar você. Talvez você mesmo tenha um senso de Samuel. Você mesmo olha o mundo como um adversário. Você olha as pessoas como adversário e você não enxerga o seu valor. Quem não já participou de uma entrevista de emprego e viu pessoas de salto bonita e você lá estava com aquele tênisinho, né, já desgastado, já aquela calçazinha surrada, aquela blusa básica preta que não precisa lavada para usar a semana inteira? Estou errado? Não. Você estava lá, você falou assim: nossa, o outro com barba feita, cabelinho feito, olha a outra, está cheirosa, com unha. Quantas as vezes chegamos em lugares que a gente se sente retraído? Por causa de quê? Por causa do que o outro apresenta. Você vai no restaurante, chega gente com a plataforma de um carro. Aí você quer parar no fundo, por quê? Porque o teu carro não é compatível. Você vai ficar se diminuindo até quando? Até quando a gente vai olhar o que Asaf viu, a casa do ímpio, e não olhar a nossa vida? Até quando a gente vai achar que pessoas são melhores? Não olhe, não tenha ela como termômetro. Olhe para ti, olhe os seus projetos. O próprio Samuel olhou a aparência. E Deus vai ter que descrever para ele. E não fica só em Samuel, não. Olha o que o texto abaixo, do verso 8 ao 10 diz. Então Jessé, quem é Jessé? O pai de Eliabe, o pai de Abinadab. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé mandou chamar Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu.
Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desse. Ponto. 7 irmãos, 7 filhos. Quero que você olhe um detalhe do texto. Pergunta para mim qual? Quem não receberia uma visita muito esperada e importante? Que nessa época aqui, o profeta e o sacerdote, chamado aqui Samuel, era respeitado. Quem não receberia uma autoridade, não reuniria sua família toda. Em algum momento você vê o pai fazendo questão da presença de Davi. Em algum momento você vai ver os irmãos querendo a presença de Davi. Aonde está Davi? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cuidando de ovelha, levando as ovelhas do pai para apacentar, para beber a aguinha, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, pelo amor do seu nome, Senhor. A família não faz menção do Davizinho, o pai não faz menção do Davizinho, ainda que liderança não enxergue, não aponte. Ainda que pai, mãe, irmão não enxergue, não aponte. Quem já te apontou te garante. Quem já te escolheu te garante. Jeremias 1,4: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te nomeei, te separei, te santifiquei e te dei as nações por herança, diz o Senhor. 7 irmãos descredibilizaram, o pai descredibilizou, o profeta também. Até que o profeta entra em transe e fala: pô, Deus não dá viagem perdida em nenhum lugar. Alguma vez você viu Deus dispensar anjo e não cumprir o propósito? A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Toda palavra que sai da boca de Deus, Isaías 54, não torna para ele vazia, sem antes produzir o resultado para qual foi enviada. Números 23, 19, que Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele diz, ele cumpre. Quando ele fala, ele vela pela sua palavra. Uma vez ele deu a visão ao profeta. Ele falou: o que você vê? O profeta disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disseste bem, é isso mesmo. Eu velo pela minha palavra. Deus não é menino. Deus não é mocinho. Deus é Deus, Alice. Ele é Senhor. Ele está sobre todos nós. O profeta, ele entende quem ele é Deus, porque uma vez ele ouviu Deus falar: Samuel, Samuel. E de repente o profeta fala assim para Jessé: Deus nunca errou em toda a história. Imagina o profeta pensando assim: até eu fui nascido e criado num ambiente bem promíscuo. Você lembra muito bem que Samuel foi criado na casa de Eli, com os seus meios irmãos adotivos que ele era. Samuel nasceu debaixo de uma promessa. Perverso, prostituto. E ele falou: se Deus não errou comigo, não vai errar na próxima geração. Quem crê que os seus filhos serão uma bênção na mão do Senhor? Amém? Deus não erra. Fala assim: Deus marcou a minha geração. Deus marcou a minha casa. Amém? E agora ele entra em crise. E ele fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Imagina o profeta: pô, eu posso estar errado, Jessé pode estar errado, mas Deus não erra. E a pergunta que ele faz define o propósito no cujo qual ele foi para lá. Veja bem no verso 11. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o mais novo, ainda tem o caçula. Ele está no campo tomando conta das ovelhas, do rebanho. O profeta disse: manda chamar. Imagine uma festa, um bolo, você doido para comer, mas o aniversariante não chegou, então não canta parabéns, ninguém vai comer nada. É o tempo de honra que Deus vai plantar na sua vida. Manda chamar, disse Samuel. Não assentaremos para comer enquanto ele não chegar. A mesa está posta, o café está posto, ninguém bota a mão no talher. Por quê? Ele é o menor, para a gente não tem valor, para você não, mas para Deus tem.
E o texto discorre que quando Davi entrou, imagine ele com aquele cheiro de ovelha, aquele menino ruivo, como a Bíblia descreve ele, aquele menino sem aquela estatura de um guerreiro, e o profeta pega o azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos, no meio da sua casa. Há uma unção específica para a sua vida. Por favor, queira respeitar ela, o seu tempo vai chegar. Eu amo os salmos que nós iremos cantá-lo agora. É o salmo de número 139, o verso composto é o 13. Salmo 139, verso 13, por favor. Olha o que o salmista é capaz de fazer. Há alguém aqui em nosso meio grávida? Há alguém aqui grávida? Está grávida? Mais uma. Marido, levanta a mão, profetiza sobre a sua esposa. Dona Emília, a senhora está grávida, Dona Emília? Aleluia. Estranho, Dona Emília não é casada, está grávida. Quem quer engravidar? Quem quer engravidar? Quem quer engravidar? Quem quer engravidar? Tá bom, Dona Emília. A senhora é demais. A Roque está aqui, grávida de quantos meses, Roque? 5 meses. É menina? Menino. Já fez quantas úlceras, Roque? Você fez um chá revelação, não foi? Mas alguém descobriu qual era o sexo antes de você. O que a gente demora um tempo para saber, Deus já sabe há muito tempo. A gente fica, será que é? Será que não é? E se for? Sabe, eu vim agora no carro, minha filha passou no encontro, gente. A Estherzinha está lá em cima. Eu nem sei onde está. Cadê ela? Cadê a Esther, gente? Vazou. Está na escada. Cadê a Esther? Está na escada onde? Já foi para lá, eu não sei. Gente do céu. Está no banheiro? Esther, puxa a descarga. A minha esposa veio falando agora tudo que até eu havia esquecido. Quando a Esther ficou grávida, tu lembra da formatura? A minha esposa, o Jefferson, a minha esposa estava grávida, 20 de dezembro, era a minha formatura. Eu já sabia que ela estava grávida. No seminário teve um livro para eu defender, eu escolhi o livro de Esther. Eu fui defender porque o livro de Esther é o único livro da Bíblia que há uma especulação muito grande se tem inspiração de Deus ou não tem inspiração de Deus. Por que se traz essa especulação? Porque Deus não é mencionado em nenhum nome, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Não tem Yahvé, não tem Jirê, não tem Shalom, não tem o eu sou, não tem nada. Mas ali você vê uma mulher impossibilitada de chegar aonde chegou, e quem pode fazer o povo se exaltar, e quem pode pegar um pobre do nada e se transformar numa rainha é Deus. Você vê toda a ação de oração, de intercessão, de jejum em um livro fabuloso, aonde Deus dá livramento ao seu povo, e para acontecer tudo aquilo, Deus abafar a voz do inimigo opressor chamado Ramã, que queria enforcar e dizimar o povo de Deus. Quem pode defender o povo é o dono dele, Deus está ali. Assim como o livro de Esther não tem o nome de Deus mensurado, assim por muitas das vezes a gente não vê Deus agir, mas Ele está presente em nossas vidas. Eu disse para minha esposa, é Esther. E ela, mas se for menino, vai causar um trauma. Eu falei, pode comprar tudo, rosa, lilás, é menina. E quando ela me disse que estava grávida, e eu lembrei, ela chegou na loja e falou, chegamos aqui nesse hospital Bangu aqui, essa clínica. Aí ela estava passando mal, do estômago, alguma coisa assim. Aí chegou lá, a médica falou, é gastrite. Eu falei, doutora, é menina. Aí ela, eu sou médica, eu falei, eu sou pai. Eu falei para ela assim mesmo, não dê nada que comprometa a gravidez. Depois de maior tempão, eu encontrei ela, a Esther, no pediatra aqui, e cheguei lá, falei, doutora, a gastrite cresceu aqui, Mas não foi, Bárbara? A gastrite cresceu aqui, está aqui, Eu já sabia.
Porque Deus não é um homem para mentir. Quando Deus diz alguma coisa a teu respeito, ainda que alguém formado, apto para fazer aquilo, pode errar. Todavia, Deus não erra. Diga para 3 pessoas: Deus escolheu você, esquisito, sem muita graça, mas você é escolhido dele. Alguém agarra essa palavra aí, meu irmão? Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Quem é que te formou? Deus. De repente, mamãe tomou chá de maconha. Foi lá naquela mulher aborteira, mequetrefe lá, no fundo do botequim, naquela porta de ferro, aonde ninguém sabe. De repente, mamãe foi lá, mas não conseguiu tirar. De repente, por diversas vezes, não houve uma ação, mas houve um pensamento: eu vou tirar porque não dá para sustentar, ou come eu, ou come ele. Deus está dizendo assim: não vai fazer nada, porque esse para mim é vaso escolhido. Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Pode pular, meu filho, por favor. Eu te agradeço, só resta isso a gente fazer. Eu te agradeço, Deus, por ter me feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei muito bem disso. Pode pular, seu lindo. Tu me observavas enquanto eu estava sendo formado, em segredo, enquanto eu ainda era tecido na escuridão. Verso de número 6. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido, ainda que nenhum deles existia. Alguém toma posse dessa palavra, ou eu levo para casa. Reaja aí no seu lugar, meu irmão.